aí, gente, tudo bem? Eu sou o Will, apresentador aqui do canal, e tô aqui hoje pra fazer mais uma receita doce. Só que hoje é uma receita especial porque é pro Isaac Santana, que comentou lá no vídeo do sonho, pedindo pra eu fazer cupcake. E esse comentário dele gerou várias discussões, porque a galera foi lá e disse, não, é só pegar a massa de bolo e colocar numa forminha que você tem um cupcake. Só que um cupcake não é só isso, ele tem também a cobertura e algumas diferenças no preparo da massa. Então, acompanha aí que vai sair um cupcake de chocolate, ó. E o nosso cupcake a gente começa pela massa do bolo. Sim, é uma massa de bolo, porque é cupcake. É um bolo num copinho, mas tem algumas diferenças. Então vamos ao preparo. Aqui na minha tigela eu coloco cacau em pó. E aqui eu tô usando 100% porque eu gosto do bolo mais intenso. Açúcar refinado, e vai bastante mesmo. E aqui eu tenho uma água que tá quente, que eu esquentei no micro-ondas, pra ajudar a dissolver o açúcar e o cacau que tem aqui, pra não ficar nenhuma pelotinha de cacau na massa. E eu misturo agora esses ingredientes até eles ficarem bem homogêneos. Ó, já dissolveu todo o cacau. Posso deixar essa mistura de lado por enquanto. E vamos agora pra segunda etapa do preparo. Aqui nessa tigela eu vou misturar óleo, 2 ovos, aqui eu tenho iogurte integral e podem ficar tranquilos que, como sempre, a receita completa tá aqui na descrição com todas as medidas, gente. E aqui agora vai algo um pouco inusitado para quem não tem o costume de fazer bolo com esse ingrediente, mas aqui eu tenho vinagre. Eu tô usando um vinagre de álcool que é mais neutro no sabor, né? A gente coloca ele pela acidez porque é ele que vai ajudar a ativar o bicarbonato de sódio, que vai ser o fermento da nossa massa. Agora a gente mistura tudo isso aqui até ficar homogêneo também, tentando manter o controle da situação. E a gente mistura aqui primeiro para facilitar na hora de incorporar ali na mistura do cacau. Não é necessário bater muito, é só até incorporar mesmo. E agora que incorporou, a gente coloca essa mistura junto com a outra. E agora a gente mistura aqui, e a gente faz essa massa na mão porque aqui não tem necessidade da batedeira, a gente só precisa incorporar os ingredientes. Não precisa bater muito vigorosamente, sabe? Então é só até misturar tudo. Ó, já tá ficando uma massa bem bonita já. E agora que incorporou tudo aqui, a gente vai entrar com os ingredientes secos. Farinha de trigo, um pouquinho de sal para dar uma acentuada no sabor de tudo isso aqui, e o bicarbonato de sódio. Vai tudo junto aqui na peneira. Peneira tudo, e agora, como de praxe, só misturar até incorporar. E essa aqui é justamente a hora que você não pode bater muito, que a gente adicionou a farinha. Sempre que a gente faz bolo, a gente quer deixar ele leve, e se você bater muito, você desenvolve o glúten e ele fica um pouco mais pesado, sabe? Então, é literalmente só até incorporar tudo. E tá pronto. E aqui eu tenho a minha assadeira específica para cupcake. Você pode ver que ela tem os furinhos, ó, que encaixam certinho esses papéis de cupcake. Mas caso você não tenha essa assadeira, você pode usar também essas forminhas para empadinhas ou mini pudins, petit gâteaux, o que quer que você faça nelas. E a forminha de papel é importante porque a gente consegue depois tirar o bolinho inteiro sem ele grudar. E também para servir, porque você serve aqui mesmo para pessoa. Indispensável. Ou não, se você quiser fazer uma assadeira e cortar quadrados e servir como cupcake, a vida é sua. E aqui para me auxiliar nessa jornada eu tenho uma balança que vai me ajudar a pesar todos os cupcakes de tamanho iguais. Você pode fazer isso ou medir com a precisão dos seus olhos quando você for colocando. Aqui eu vou colocar 50 gramas em cada forminha. Esse é o tamanho que a gente testou e achou ideal. E agora a dificuldade é não fazer bagunça, né? Ah, se passar um pouquinho, tudo bem? Melhor ter mais que ter menos. E agora com as forminhas preenchidas a gente leva pro forno, 180 graus pré-aquecido por cerca de 20, 25 minutos. E enquanto ele assa, a gente vai fazer a cobertura do cupcake. Usualmente as pessoas não gostam muito do buttercream porque ele fica muito açucarado, muito doce, só que essa versão fica bem levinha. E aqui a gente usa uma batedeira porque é muito mais fácil fazer esse processo, porque a gente precisa bater bem. A gente começa adicionando a manteiga e é importante que ela esteja em temperatura ambiente, porque se ela estiver gelada você não vai conseguir bater na batedeira, ela vai quebrar a sua batedeira. E é importante que a manteiga seja sem sal, porque manteiga com sal, na real, é só pra comer pão, né? E agora a gente bate isso em velocidade média até ela ficar bem levinha. Como saber que a nossa manteiga tá no ponto certo? Vocês vão ver, ó, que ela fica bem esbranquiçada e fica bem mais levinha, bem mais aerada. Isso quer dizer que ela chegou na consistência que a gente quer. Como o nosso buttercream vai ser de chocolate, aqui eu vou usar o chocolate amargo. E é importante que ele seja amargo porque essa cobertura já é bem doce. Eu vou deixar ele derretendo no micro-ondas enquanto isso e vou continuar o preparo aqui com outro ingrediente. E aqui a gente tem um ingrediente um tanto quanto inusitado no buttercream, que a gente vai usar leite condensado. E nos testes que a gente fez, o resultado com leite condensado ficou bem melhor, tanto no sabor quanto na textura. Ele acaba ficando bem leve, sabe? E pra dar uma temperada na nossa cobertura, eu vou colocar um pouquinho de café. Aqui eu tô usando o expresso, mas pode ser um café coado bem forte. Mistura ele bem aqui, até ficar homogêneo. Tá parecendo um cafezinho com leite. Pronto, misturou bem, a gente pode voltar com a batedeira. A gente deixa ela batendo em velocidade média e vai despejando esse leite condensado em fio aqui no cantinho. No começo ele vai dar uma desmontada na manteiga e vai parecer que tá dando meio errado, que ela tá talhando, mas a gente vence pela insistência. Daqui a pouco junta tudo de novo. Bate agora aqui em velocidade alta, vai perceber que ele vai ficar um pouquinho mais leve ainda, e se for preciso você vai sempre raspando com uma espátula as laterais da tigela para ficar tudo bem homogeneizado.
Apertei o botão errado. E aqui, ó, a gente vai saber que ele tá pronto quando ele ficar bem levinho. Ele ficar mais leve ainda do que quando tinha só manteiga. E essa é a hora de colocar o chocolate. E aquele chocolate amargo que eu derreti, duas coisas importantes. Não aquecer muito na hora de derreter. Se for usar o micro-ondas, vai sempre de 30 em 30 segundos para ele não queimar e não esquentar muito. Porque se ele estiver quente, ele vai derreter a manteiga que tá aqui. E também a gente derrete, espera ele esfriar um pouquinho até chegar à temperatura ambiente. Você vai tocar nele e vai perceber que ele tá morninho, um pouquinho mais frio que você. Essa é a hora que ele tá bom para você usar. Então a gente liga a batedeira aqui no baixo e vai adicionando ele. Você vê, ó, que ele esfriou um pouquinho, que ele tá até um pouquinho com dificuldade de sair da tigela. E um ingrediente muito importante aqui também é o sal. Então eu coloco uma pitadinha que ele vai ajudar a realçar o sabor desse nossa cobertura. E aqui a gente bate só até incorporar, não precisa bater muito não. Tanto que agora eu vou finalizar com a espátula pra gente conseguir raspar todas as laterais aqui da nossa tigela. É sempre importante raspar bem lá no fundo, onde o globo da batedeira não chega, porque sempre vai ficar um pouquinho de manteiga sem incorporar. E olha só que beleza que fica essa cobertura. Já dá vontade de comer assim já. Parece quase uma mousse que não é tão airada assim. E agora eu coloco a nossa cobertura num saco de confeitar. Não sei o nome desse bico, eu acho que é o bico estrela. O pitanga acho que é o mais fechadinho. Se você sabe o nome desse aqui, comenta aqui embaixo. Mas é um bico, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontas. E quanto maior ele for, mais fácil vai ser pra gente decorar. Então apoia ele aqui num copo ou num recipiente que comporte o nosso saquinho. E vamos virando ele aqui dentro. E essa cobertura não precisa gelar, porque se ela gelar ela vai ficar dura por conta da manteiga. Mas é interessante ela dar uma firmadinha na geladeira antes da gente colocar nos bolinhos. Vai facilitar pra formatar ela em cima. E também corre menos risco dela se deformar quando a gente pôr nos bolinhos, caso eles estejam mornos ainda. E o tempo dela esfriar é o tempo do nosso bolinho esfriar também, que a gente já vai tirar do forno porque acabou de dar o tempo. Coisa de 20 minutinhos nossos bolinhos estão prontos, ó. E um bom teste para saber se ele tá cru no meio ou não é você tocar nele. E ele tiver fofinho e retornar para a posição inicial, quer dizer que ele tá bem assadinho. E como a nossa cobertura é a base de manteiga, se a gente colocar aqui direto ela vai derreter. Então a gente deixa eles de cantinho, espera esfriar até ficar a temperatura ambiente pelo menos, para aí sim poder colocar a cobertura. Então a gente já volta para fazer isso. Nossos bolinhos já esfriaram, então temperatura ambiente. A nossa cobertura, ela tá firme o suficiente, não precisa gelar, como eu disse. Vou fazer na mão primeiro, para quem não tem a bailarina. A gente vem com a nossa cobertura aqui, no centro do bolinho. E aqui a gente vai apertando e conforme a gente aperta, cada mão gira num sentido contrário. Vai girando, a gente para, volta girando pro outro sentido. E a gente consegue fazer um desenho que é até bonito. E aí você vai entendendo que o tanto que você aperta e o tanto que você gira, a velocidade, ele vai mudar um pouquinho o formato, mas fica bonito igual. E aqui na bailarina a mesma coisa, só que a mão fica parada e só a bailarina gira. Por isso é um pouquinho mais fácil, é uma etapa a menos para essa coordenação motora. Ó, ele já fica um pouquinho mais uniforme, você consegue desenhar melhor, mas todos ficam bonitos. E essa etapa da cobertura é muito importante você saber dosar. Parece bastante, mas como não tem recheio no nosso bolinho, é importante ter uma quantidade boa de cobertura. E é isso, vou cobrir o restante aqui e já volto para comer. Eles ficam bem bonitinhos, bem delicadinhos. A massa, olha como ela fica bem fofinha e bem molhadinha. A gente não precisa nem morder pra perceber isso. Com a cobertura, então, vamos ver o que aconteceu aqui. É muito bom, gente. Que essa cobertura, ela é bem levinha. Ela se envolve com a massa do bolo, que também é bem molhadinha. Fica uma delícia. E o café realmente dá um toque especial aqui. Pra quem queria receita de cupcake, espero que tenham gostado. Um beijo pro Isaac, que pediu a receita, e muita gente foi lá e curtiu. E é isso, até a próxima, gente. Se fizerem, me marca lá no Instagram, que eu quero saber se vocês estão replicando as receitas. Eu vou continuar comendo meus cupcakes aqui, porque tem mais uns 15 ainda.